Olá, galera das letras e simpatizantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Cibaldo, sou professor do Departamento de Letras da UFPE e hoje estou aqui para apresentar para vocês o nosso 8º episódio do podcast Parafraseando, podcast produzido pelo grupo PET Letras da UFPE. Hoje a gente tem como convidada a professora doutora Tânia Lobo, da Universidade Federal da Bahia, quem a gente já agradece de antemão o aceite do convite por participar do nosso podcast. A gente agradece as petianas que vão conduzir a discussão e o bate-papo com a professora Tânia, as petianas Laura e Aline. Além disso, claro, a gente agradece aos nossos intérpretes que estão fazendo tudo ficar bem mais acessível para os surdos, a Daphnis, Wesley e o Everton. Hoje, a professora Tânia vai trazer uma discussão muito interessante sobre a história do português. Você sabe como foi que começou a história do português? Como foi que o português veio aqui para o Brasil? Como é que ela se tornou a nossa língua oficial? A professora Tânia vai trazer sobre todas essas questões, vai discutir para a gente e a gente vai aprender muito mais com a professora Tânia, tenho certeza. A gente agradece à professora Tânia a bibliografia que ela trouxe para a gente aprender um pouco mais sobre a história da língua portuguesa. Essa bibliografia você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. Além dessa bibliografia, você vai encontrar lá também um formulário, né? E aí vocês respondem e ganham o certificado de 2 horas. E além disso, vocês vão ver questões lá nesse formulário sobre o Parafraseando, o podcast Parafraseando. E aí vocês podem dar um feedback pra gente, isso vai ser muito importante para a gente. Então, gente, é isso. Eu peço a vocês que, por favor, deem um like aqui nesse vídeo, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal para não perder nenhum dos podcasts do Parafraseando. Beleza? É isso, pessoal. Até a próxima. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Parafraseando. Eu sou a Aline Silva, faço letras português e hoje nós temos mais um vídeo, mais um podcast, né, sobre história do português. E contamos com a participação aqui da professora doutora Tânia Lobo para a nossa conversa. A professora possui mestrado em Linguística e Linguística Portuguesa Histórica pela Universidade de Lisboa e doutorado em Filologia e Língua Portuguesa pela USP. É professora associada 4 de Língua Portuguesa do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, onde atua no programa de pós-graduação em Língua e Cultura, dedicando-se principalmente a investigar a história social do português brasileiro e a história social da cultura escrita no Brasil. Ela também é membro do Comitê Científico da Coleção Atlântica, Linguística Luso-Brasileira, Filologia, Estudos de Tradução e Interpretação pela Pisa University Press. E, para começar a nossa conversa, né, nós queremos, para quem está chegando agora, falar um pouco do Parafraseando, que é uma iniciativa tomada pelo nosso programa de ampliar, né, o alcance e o acesso das discussões produzidas dentro da grande área de letras. Sabemos que são apenas algumas vertentes, porque a área é imensa, mas dentro do tema de história do português já temos tanta coisa a trazer, né? E para iniciar a conversa, como introdução, nós queríamos, professora, que a senhora falasse um pouco sobre os conceitos de crioulo e pidgin. E a senhora poderia nos explicar para nos introduzir, né, dentro da história das línguas, de uma maneira geral. Sim. Bom, então, inicialmente eu agradeço a Aline Silva, que foi quem me fez o convite por e-mail para participar dessa conversa, e também ao professor Marcelo Cibaldo, que é o tutor do PET Letras aí da Universidade Federal de Pernambuco, né? Então, muito grato a vocês pela oportunidade da conversa. Também esqueci, né, de agradecer. Reforçar a nossa gratidão por a senhora ter aceitado de tão bom grado o nosso convite, né? Para nós é uma satisfação imensa ter acesso tão diretamente às suas contribuições. Bom, então, eu gostaria que fosse num tom de conversa, né? Então, um tom
informal para tentar atingir o máximo de pessoas através dessa fala, não necessariamente apenas especialistas, né? Sim. A primeira questão que você me colocou foi a questão relativa aos conceitos de pidgin e crioulo. E esses conceitos são importantes, né, para nós discutirmos tanto a formação das línguas românicas, embora normalmente eles não sejam acionados para a discussão sobre o processo de formação das línguas românicas, mas também para a gente tratar da própria formação do português brasileiro. Então, vamos começar tratando desses conceitos e depois eles vão ser retomados na medida em que nós tratarmos da formação das línguas românicas e do português especificamente, e depois, né, da constituição histórica do português brasileiro. Então, eu fiz um brevíssimo apontamento de alguns pontos relativamente ao conceito de pidgin e relativamente ao conceito de crioulo. Eu vou ler que pontos são esses, que são importantes para a gente ter uma noção desses conceitos, e depois eu faço a discussão, né? Em relação primeiramente ao conceito de pidgin. Os pidgins são línguas emergenciais, os pidgins são línguas fortemente dependentes do contexto, funcionam em situações restritas de interação verbal, geralmente têm um léxico e uma gramática reduzidos e desenvolvem-se a partir do léxico da língua dominante. Não são, efetivamente, línguas, porque não são línguas nativas. Então, quando a gente fala de pidgin, a gente está falando de um sistema de comunicação que nasce de uma forma abrupta, né, em função de uma situação de contato linguístico entre falantes de línguas diferentes. Geralmente, essa situação de contato é uma situação, por exemplo, como a que se observou com o tráfico de escravizados para o Brasil, né, durante o período da colonização, como a que se observou na colonização dos portugueses na África, ou seja, certas situações históricas levaram e até levam que falantes de línguas diferentes sejam postos em contato. Então a gente tem que imaginar que numa situação como essa situação, né, há duas alternativas: ou uns aprendem as línguas dos outros, ou se constitui, né, um sistema emergencial que vai ser o sistema a partir do qual esses falantes de línguas diferentes vão se comunicar. Então, quando a gente fala de um pidgin, o pidgin é esse sistema que nasce dessa situação de contato linguístico, e ele se caracteriza, é muito importante a gente pensar nisso, por não ser língua nativa. O pidgin é uma segunda língua mal falada. Normalmente a gente parte desse conceito para poder entender, né? Então, é uma segunda língua mal falada porque nasce dessa forma abrupta, porque não é língua nativa de ninguém, porque tem um léxico reduzido e porque tem uma gramática também reduzida. O léxico do pidgin é fundamentalmente proveniente da língua falada pelo grupo dominante daquela situação de contato linguístico. Então, vamos pensar especificamente numa situação que é a situação das ilhas que compõem o arquipélago de Cabo Verde. São 10 ilhas, aquelas ilhas eram despovoadas. Os portugueses, quando chegaram ali, não só foram os responsáveis pelo povoamento, e para isso eles para lá foram, e para lá levaram africanos do continente, falantes de várias línguas diferentes. Então, naquelas ilhas, neste contexto, né, a que eu acabei de me referir, houve uma situação de contato linguístico entre grupos de pessoas que não falavam, um não falava a língua do outro. Bom, um pidgin se formou aí, não é? E esse pidgin se formou com base, primeiramente, no léxico do português. E com uma gramática bastante rudimentar. No caso de Cabo Verde, especificamente, aquela situação de contato se prolongou.
E, consequentemente, com o nascimento das crianças nessa situação, não é? Esse sistema de comunicação emergencial, falado como segunda língua de forma defectiva, foi o que estava disponível no processo de aquisição linguística por parte daquelas crianças que começaram a nascer, né? Não só esse pidgin, mas obviamente também as línguas maternas dos seus pais. Mas o pidgin, que foi talvez o principal input, nesse processo aí de aquisição. E aí a gente já pode entrar no conceito de língua crioula. Há um relativo consenso em relação à ideia de que os crioulos se formam a partir de pidgins, se formam a partir do processo de nativização de uma língua pidgin. Ou seja, quando um pidgin deixa de ser falado como uma segunda língua normalmente mal falada e torna-se língua nativa de uma geração de pessoas. E esses indivíduos, essa primeira geração de falantes, né, ela seria responsável por justamente converter esse pidgin numa língua nativa. E nesse processo de nativização, o pidgin deixaria de ser uma língua defectiva e se tornaria uma língua plena, né? Sem restrições em relação às suas funções comunicativas, mas uma língua plena do ponto de vista também gramatical, né? Então, assim, em linhas muito gerais, são esses os conceitos. A gente aciona esses conceitos quando fala de situações de contato linguístico. Então, pidgins e crioulos nascem em situações de contato linguístico, mas não necessariamente toda situação de contato linguístico dá origem a um pidgin ou dá origem a um crioulo. Então, é preciso que haja certas particularidades, certas características, né, para que exatamente seja possível acontecer a emergência tanto do pidgin quanto do crioulo. E dessas características, dessas situações comunicativas que propiciam a emergência de um pidgin e de um crioulo, uma dessas características é exatamente a grande desproporção entre os falantes da língua dominante, em termos demográficos, e os falantes das línguas dominadas. Os falantes da língua dominante geralmente são poucos, e os falantes das línguas dominadas são muitos, dominadas politicamente. E justamente esta língua pouco falada torna-se, pela situação política, o alvo, né, no processo de aquisição. Mas ela vai ser mal aprendida, né, e, consequentemente, ela vai ser mal falada como uma segunda língua. O pidgin é isso, em linhas muito gerais e de uma forma, como eu disse, muito... Ou seja, é uma conversa em que eu quero atingir, né, um público que não seja especialista, então eu acho que nesses termos dá para se entender do que eu estou falando. Bom, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado clara, pode interromper sem problema nenhum. Não, professora, foi bem esclarecedor. A gente lançou, né, a pergunta e a senhora soube trazer em termos bem claros e bem acessíveis, sim. Agora, pensando no latim, né, que pode ser tomado como a mãe das línguas. E nós sabemos que o acesso que nós temos ao latim na academia não é pelos textos da variante vulgar, né, mas o latim clássico, através dos textos literários, né, das poesias que foram produzidas. E como isso poderia ser explicado, né? Tendo em vista que as trocas linguísticas e culturais verificadas aqui ao longo dos séculos, como é que pode ser explicado o fato de o português hoje ser derivado, né, e as línguas românicas, de uma forma geral, serem derivadas dessa variante vulgar do latim? Bom, então, há um conjunto de línguas que nós chamamos de línguas românicas, línguas latinas, línguas neolatinas, línguas novilatinas, todos esses termos designam a mesma coisa, que são línguas provenientes do latim.
Bom, de fato, elas não são provenientes apenas do latim. Elas são provenientes de uma história do contato do latim com outras línguas. E eu vou falar um pouco mais disso depois, né? Mas, como se conta a história sempre a partir da perspectiva do vencedor, quase sempre se fala do latim, e as outras línguas com as quais o latim entrou em contato são tomadas como, vamos dizer assim, não os protagonistas da história. Essas línguas que nós chamamos de línguas românicas, e o português está entre essas línguas, né? Então, por exemplo, o português, o galego, o catalão, o castelhano, o francês, o italiano, o romeno, todas essas línguas são línguas, ditas línguas provenientes do latim, línguas românicas. O que sem dúvida, há em comum entre essas línguas? O léxico. Se nós formos olhar essas línguas, né, o léxico delas é fundamentalmente proveniente do latim. O latim era a língua dominante naquelas situações de contato durante o processo de expansão do Império Romano, né? Então, o léxico do latim está na base do léxico de todas essas línguas. Esse aspecto, indubitavelmente, é uma característica comum a todas elas. A questão é como é que essas línguas se formaram, né? E de que variedades do latim essas línguas se formaram. Então, no âmbito da romanística, que se dedica exatamente, né, ao estudo das línguas românicas, o conceito de latim vulgar foi formulado. Eu acho que a gente precisa tratar esse conceito de uma forma mais aproximada da nossa linguagem atual. Então, vamos tentar fazer uma distinção clara entre o que seria latim clássico e o que seria latim vulgar. O termo latim clássico refere-se ao latim escrito. E ao latim escrito num certo período da história da escrita do latim, que foi o período que vai do século I a.C. ao século I depois de Cristo. Então, durante esse período, repetindo, que vai de aproximadamente, né, que vai aproximadamente do século I antes de Cristo ao século I depois de Cristo, produziu-se uma escrita considerada modelo. E quando se fala de latim clássico, esta expressão latim clássico refere-se fundamentalmente a essa escrita produzida nesse período. E o que seria o latim vulgar? O latim vulgar é o latim falado. E o latim falado é anterior, é contemporâneo e é posterior a esse chamado latim clássico. Se nós formos pensar no processo de formação das línguas românicas, as línguas mudam na oralidade. Somos nós, na maior parte das vezes, sem nem nos darmos conta de que estamos fazendo isso, somos nós que fazemos as mudanças pelas quais as línguas passam. E essas mudanças são feitas na fala. Então, quando a gente trata do processo de formação das línguas românicas, a gente fala das mudanças que aconteceram nesse chamado latim vulgar, que nada mais é do que o latim falado. E como qualquer língua falada, o latim vulgar apresentava variação no espaço em que ele foi falado, variação, portanto, diatópica, apresentava variação para além da variação horizontal, geográfica, uma variação também de natureza vertical, social, a variação diastrática, apresentava variação de registro, variação diafásica, e esse latim também foi mudando ao longo do tempo, como todas as línguas, né? Então, quando eu trato dessa questão com os meus alunos, eu tenho sempre o objetivo de tornar essa discussão mais clara nesse sentido. Ou seja, repetindo, a expressão latim vulgar me remete a um latim escrito de um determinado período da escrita da história do latim, um período que é considerado o modelo de escrita.
Enquanto que, quando se fala de latim vulgar, está se falando de um latim falado, não é? Um latim, e como o latim falado, a gente tem que pensar nesse latim como a gente pensa o português falado hoje, como a gente pensa qualquer língua falada. Ou seja, o latim apresentava variação e o latim mudava, não é? E aí, essa questão. Agora, o problema é que não há muitos registros de como esse latim era falado, né? Então, isso nos remete para uma questão que é a questão das fontes do chamado latim vulgar, né? Então, quem trabalha com a formação das línguas românicas vai estudar que tipo de texto para saber como é que essas línguas eram faladas. Essa é uma questão, dentre outras questões, né? E a gente não vai ter muito tempo para discutir essa questão, mas uma das fontes, né, que normalmente nós mencionamos para falar das fontes do latim vulgar é o Appendix Probi. O Appendix Probi é muito interessante porque é um apêndice que vem a uma gramática, são notas feitas provavelmente por algum estudante, né, que estava tentando aprender aquele latim transmitido pelas gramáticas, e esse estudante fez uma lista em que ele dizia assim, é assim e não é assim, é assim e não é assim. Mais ou menos algo como a gente poderia fazer hoje, do tipo, é mulher e não mulher, né? É flor e não fro. Ou seja, na medida em que ele dizia é assim e não é assim, a gente fica sabendo sobre muito do que era falado, entende? Só que esse tipo de documento é raro, né? Bom, então, em termos muito gerais, seria isso também que eu poderia dizer em relação à distinção entre latim vulgar e latim clássico. Entendi. E ainda nesse sentido, professora, nós também queríamos que a senhora desse continuidade, né, a essa discussão que a senhora já iniciou, para mostrar quais os fatores históricos, né, os lugares importantes aí nesse processo de constituição do português, e ao mesmo tempo falar sobre o processo que tornou diferente o galego do português atual, do português que hoje conhecemos, ou mesmo do português em geral, né, da língua portuguesa do Brasil. Sim. Bom, veja só, Aline, nós na UFBA temos uma tradição de estudo de história das línguas, e essa nossa conversa aqui trata de temas que são tão abrangentes, que só para você ter ideia, essa nossa conversa abrange 3 disciplinas obrigatórias dos nossos alunos da graduação em letras da UFBA. Porque na UFBA nós temos uma introdução à linguística românica, depois nós temos uma disciplina que se chama a língua portuguesa no domínio da România, em que a gente, depois de ter tratado da formação das línguas românicas, trata especificamente da formação da língua portuguesa, e a seguir ainda há uma outra disciplina, a terceira, em que nós discutimos exclusivamente a formação do português brasileiro. Então, eu só disse isso por um motivo, que é muita coisa para pouco tempo, né? E, consequentemente, a gente acaba incorrendo no risco de ser superficial em função do tempo. Mas, voltando à primeira pergunta, você me pede que aborde algunos fatos, acho que foi isso que você disse, né? Importantes, históricos, importantes. Me situar nos principais pontos. Para situar, exatamente, a formação do português a partir de fatos históricos importantes. Eu diria que são 4. Né? Nós não podemos falar da formação do português, do galego-português, e depois da diferenciação entre galego e português, sem considerar esse conjunto de fatos. O primeiro deles seria o processo de expansão do Império Romano e a romanização. Então,
eu não posso, obviamente, dissociar a formação não só do português, das línguas românicas de um modo geral, do próprio processo de expansão do Império Romano. E, atrelado a isso, tenho que fazer a discussão de um conceito que é o conceito de romanização. Quando eu falo de romanização, eu estou falando da imposição da civilização de Roma e da língua de Roma aos povos que foram conquistados, né? E que viviam, por exemplo, exatamente nas áreas que passaram a integrar o Império Romano e que passaram a estar, portanto, sob o domínio político de Roma. Nós sabemos que o Império Romano foi extremamente abrangente, mas nós, linguistas, fazemos um recorte dentro dessa área, e aí trazemos um outro conceito, que é o conceito de România, para exatamente nós nos referirmos às áreas do Império Romano em que o latim se implantou. Porque não necessariamente isso aconteceu em todas as áreas do Império, né? Por exemplo, a Grécia fez parte do Império Romano, mas o latim não se implantou na Grécia. As Ilhas Britânicas fizeram parte do Império Romano, mas o latim não se implantou nas Ilhas Britânicas, né? A Península Ibérica fez parte do Império Romano, mas o latim se implantou na Península Ibérica. Então, o primeiro fato seria a expansão do Império Romano, a romanização, portanto, a imposição da civilização de Roma e do latim aos povos conquistados, e ainda a delimitação, né, das áreas do Império Romano em que o latim foi imposto. E essas áreas constituem aquilo que a gente chama de România Velha. O segundo fato histórico fundamental são as invasões germânicas. Então, os romanos chegam à Península Ibérica, e aí nós já vamos direcionar a discussão para a formação do galego-português. Os romanos chegam à Península Ibérica no ano 218 a.C. O próprio processo de romanização da Península Ibérica não foi imediato, durou aproximadamente 2 séculos. E é interessante a gente pensar que a área mais resistente à romanização foi justamente a área onde se deu a formação do galego-português, que é o noroeste da Península Ibérica. Então, desde a chegada dos romanos à península até o momento em que se pode considerar, né, que aquela área da península foi romanizada, 2 séculos se passaram. O latim se impôs sobre as línguas que eram faladas ali. Esse também foi um processo que foi acontecendo mais rapidamente em umas áreas, menos rapidamente nas outras. Ao fim e ao cabo, as línguas que eram faladas antes da chegada dos romanos, essas línguas foram progressivamente deixando de ser faladas e os seus falantes foram passando a falar latim. E aí a gente pode se perguntar, será que esse latim que começaram a falar seria um pidgin, por exemplo? É uma pergunta possível, né? Será que é um latim mal falado? Enfim, certamente houve muitas situações muito variáveis, umas em relação às outras. Mas voltando, para eu não me perder, a península, então, foi dominada politicamente pelos romanos, romanizada, processo que durou um longo período, mas, afinal, caiu sob o domínio de Roma. E no século V depois de Cristo, então nós já estamos falando de um momento já muito à frente, né? Começam ali as invasões de povos germânicos. Na verdade, não só ali, né, em todo o Império Romano, inclusive as invasões germânicas são uma das causas, né, da dissolução do Império Romano. Especificamente a Península Ibérica, a gente destaca a chegada de 2 povos germânicos, que são os suevos, em primeiro lugar, e os visigodos,
posteriormente. Os suevos não dominaram toda a Península Ibérica. Eles fundaram um pequeno reino, e mais uma vez é interessante que esse pequeno reino suevo, em certa medida, coincide com o noroeste da Península Ibérica também, ou seja, com a área de formação do galego-português. A seguir aos suevos, chegaram à península os visigodos, também povos germânicos, e os visigodos dominaram toda a península. Então, eles constituíram uma monarquia, né? E a capital da península, durante o período em que esteve sob domínio visigótico, era a cidade de Toledo, situada no centro da Espanha, muito próxima a Madrid. Então, eu vou aproveitar aí para falar também, para mencionar dois conceitos que são importantes, que são os conceitos de línguas de substrato e línguas de superestrato. Nós usamos a expressão línguas de superestrato nesse contexto ao qual me referi, para justamente nos referirmos às línguas que eram faladas na península antes da chegada dos romanos, e por povos que foram dominados politicamente pelos romanos, né? Então, os celtas, os bascos, os iberos, fenícios, né? Havia muitas línguas na Península Ibérica, e essas línguas são chamadas de línguas de substrato, porque eram faladas por povos dominados e foram progressivamente deixando de ser faladas. Com a chegada dos germânicos à península, obviamente, também nós temos aí a chegada de outras línguas, que são as línguas germânicas. As línguas germânicas são chamadas de línguas de superestrato. E por que línguas de superestrato? Elas têm em comum com as línguas de substrato o fato de que foram deixando de ser faladas. Mas elas se distinguem das línguas de substrato porque elas são línguas que foram deixando de ser faladas, mas eram faladas por povos que dominavam politicamente, e não por povos que foram dominados politicamente, entende? Uhum. Então, os povos germânicos que chegaram à Península Ibérica, apesar de terem passado a dominar politicamente a península, eles não impuseram a sua língua. O que aconteceu foi que eles passaram a falar progressivamente o latim e deixaram de falar as suas línguas. Tanto as línguas de substrato quanto as línguas de superestrato deixaram marcas nesse latim falado na Península Ibérica. Então, o que a gente pode pensar, até porque isso depois vai ser relacionado à própria formação do português, é que as línguas românicas se formaram em situação de contato linguístico, né? Porque o latim se expandiu, e vamos aí então nos concentrar na Península Ibérica, o latim se expandiu para uma área que não era despovoada, no caso específico da península, que era povoada por povos falantes de línguas diferentes. Quando chega à península, o latim entra em contato com essas línguas. O latim se impõe a essas línguas, a praticamente todas elas. A grande exceção é o basco, que até hoje se fala, né, na península e também numa parte da França. As demais línguas foram progressivamente deixando de ser faladas, mas é óbvio que elas deixaram marcas nesse latim, que foi adquirido como segunda língua e depois transmitido para as gerações seguintes. Assim como as línguas de superestrato também, né? Então, para nós não nos perdermos assim em relação à pergunta, você me pediu para trazer aqui alguns fatos históricos, eu já trouxe dois, né? Sim. Voltando então à expansão do Império Romano, o processo de romanização, as invasões germânicas. Então, os germânicos chegam no século V à península, acabam por dominar politicamente toda a península,
Mas no século VIII depois de Cristo, a península vai passar por outro processo de invasão e agora nós vamos falar da invasão árabe-muçulmana. Os árabes dominaram a península por um longuíssimo período. Eles chegam no século VIII e só são definitivamente expulsos no século XV. Então, e não dominaram toda a península, dominaram o centro-sul da Península Ibérica. Então, no período da presença árabe na península, nós vamos ter uma oposição entre o centro-sul, sob domínio árabe, árabes muçulmanos, e um norte que resistiu a esse domínio árabe. Toda a faixa norte da Península Ibérica resistiu a esse domínio árabe, e os que resistiu na faixa norte a esse domínio árabe eram cristãos. Temos aí uma oposição de natureza política, de natureza religiosa, de natureza cultural, né? Como eu disse, os árabes, o início do processo da invasão árabe é o século VIII depois de Cristo. Mas logo a seguir tem início o que se chama de reconquista, que é justamente a retomada por parte dos cristãos Sim. da faixa norte, a retomada desse território centro-sul que ficou sob domínio árabe. Então aí eu mencionei os 4 fatos históricos que são absolutamente fundamentais para nós entendermos o processo de formação da língua portuguesa e também o processo de formação e depois do galego-português, dizendo de forma mais clara, e depois da diferenciação. Bom, então, eu tinha me referido a um centro-sul sob domínio político árabe, árabes muçulmanos, e a um norte que resistiu a esse domínio árabe. Então, a reconquista é liderada por esses cristãos do norte. E essa reconquista também vai durar séculos. Começa no século, acho que no século X depois de Cristo. E o que vai acontecendo é que esses cristãos vão descendo, né, em relação ao centro-sul da península. E aí é muito interessante, porque eles vão descendo e vão levando as línguas que falavam. E nessa altura a gente já pode falar das línguas românicas, dos romances, ou seja, das línguas românicas na sua fase inicial. Aí você pode me perguntar, onde é que nasceram as línguas românicas faladas na Península Ibérica? Nasceram nessa faixa norte, né? É relativamente fácil dizer onde nasceram. Nasceram nessa faixa norte. O galego-português, mais especificamente, nasceu no noroeste da península. Agora, se você me perguntar quando que essas línguas nasceram, é quase impossível responder a essa questão, porque ninguém pode dizer quando uma língua nasce. Exatamente. Mas a gente pode tentar uma aproximação. Então, a gente trabalha com certos marcos. E que marcos são esses para pensarmos o período de formação dessas línguas românicas? O século V depois de Cristo e o século IX depois de Cristo. O século V porque o marco que nós vamos tomar aí é a queda do Império Romano. E a ideia de que com a perda, né, do poder político centralizado em Roma, uma fragmentação linguística vai ocorrer. Então, uma questão política que tem uma consequência do ponto de vista linguístico. E, sim, então o primeiro marco seria a queda do Império Romano, com um fator histórico que seria favorável ao processo de diferenciação do latim e de formação das línguas românicas. E o outro marco a que eu me referi, situado no século IX, seria
um documento, especificamente, que é um texto escrito numa língua que já não é mais o latim e que se considera o francês antigo. Então, o texto mais antigo que nós conhecemos escrito numa língua românica, ele data do século IX e ele é escrito em francês, no francês antigo. Então, a questão é, se já há um texto no século IX que identificamos como escrito numa outra língua que não o latim, obviamente não era só essa língua. Outras línguas também nesse período devem ter se formado, porém ainda não estavam escritas. E este o caso do próprio galego português. Então, o galego português nasce no noroeste da Península Ibérica, entre os cristãos que estavam no norte, né, em oposição a esse domínio árabe do centro-sul. E nesse período de alguns séculos, nós vamos falar de um processo mais acelerado de mudanças no latim, mudanças que foram tão profundas que tem como consequência a formação de novos sistemas linguísticos, que são as chamadas línguas românicas, né? Uma dessas línguas é o galego português. Por que? E aí é importante a gente pensar também assim, que quando nós usamos, né, essa palavra composta galego-português, nós não estamos falando de duas línguas diferentes. Nós estamos falando, é um nome composto para uma língua. E isto chama a nossa atenção para o fato de que, na sua origem, o galego e o português constituíam uma unidade. Certo? Então, quando os cristãos que estavam no noroeste da Península Ibérica vão avançando em direção ao sul e reconquistando o território aos árabes, essa língua que eles vão levando é o galego português. Quando finalmente eles chegam ao extremo sul da península, ao Algarve português, o galego português, então, já se estendia em toda aquela faixa, né, leste da Península Ibérica. Seria legal se a gente tivesse aqui uns mapas para mostrar, né, esse primeiro processo de expansão, não ainda da língua portuguesa, mas do galego português, que sai da sua área original, que é o noroeste da Península Ibérica, e desce com o processo de reconquista até o sul. E chegando a outra pergunta, né, que tem a ver com... Bom, é uma língua, o nome é composto, mas se trata de uma língua. O que levou, então, à diferenciação entre o português por um lado e o galego por outro? Isso tem a ver com um presente de núpcias. Tem a ver com um presente de núpcias porque, num dado momento da história da Reconquista, o rei de Leão e Castela, o rei Dom Afonso VI, atrai alguns nobres franceses para que esses nobres franceses se juntem a esse processo aí de reconquista. E dois desses nobres se casam com duas filhas do rei. Uma é Teresa e a outra é Urraca. O nobre francês que se casou com Teresa foi Henrique de Borgonha. E o nobre francês que se casou com Urraca foi Raimundo. E o que o rei deu de presente às suas filhas? A uma delas, a Teresa, e ao seu esposo Henrique, deu o chamado condado portucalense. E a outra, o condado galego. Então, se nós olharmos hoje para o mapa da Península Ibérica, o que seria, né, o condado portucalense? Uma faixa do território português que está compreendida
aproximadamente entre o rio Mondego, que é o rio que banha Coimbra, e o rio Minho, que é o rio que vai fazer os limites entre Portugal e Espanha. Então, entre o Mondego e o Minho, o condado portucalense, acima do Minho, o condado galego. O galego português, então, nasceu numa parte da península que hoje corresponde ao norte de Portugal e a Galícia, sendo que a Galícia faz parte da Espanha e não de Portugal. Bom, e aí, ficou claro isso? Sim. Ficou claro? Consegui entender. Bom, e aí, primeiro, isso ainda não era um espaço politicamente independente, certo? Então, assim, foram partes do território que foram dadas às filhas do rei como presente de núpcias. Só que, posteriormente, ainda dentro do processo da Reconquista, o que vai acontecer é que, pelas disputas políticas que vão acontecer, o Dom Afonso Henriques, que é o filho de Teresa e Henrique, ele vai, no ano 1128, na Batalha de São Mamédia, ele vai declarar aquele espaço ali correspondente ao condado portucalense como independente, certo? Então, isso aí é o embrião do que depois se tornou Portugal. Primeiro, aquele espaço que foi dado como presente de núpcias aos seus pais não tinha ainda independência política em relação ao restante da península, e depois o Afonso Henriques vai, no bojo do processo da Reconquista, e a partir de disputas com os nobres galegos, né, vai declarar aquele espaço como um espaço politicamente independente. E ele vai avançar em direção ao sul. É nesse processo, né, em que ele segue daquela área em direção ao sul, que Portugal vai se constituir como uma nação independente. Então, quando a Reconquista se conclui naquela área, no século XIII, em meados do século XIII, quando eles chegam finalmente ao sul, praticamente as fronteiras políticas de Portugal estarão delimitadas, né? Portugal é a nação mais antiga da Europa, com as fronteiras políticas mais estáveis e estabelecidas praticamente da forma como são desde o século XIII. Né? Bom, então, essa divisão política que se acentua a partir da independência, da Constituição de Portugal como uma nação independente em relação às outras áreas da península, esse processo aí, que é um processo de natureza política, é um dos fatores, o primeiro fator, digamos assim, que a gente tem que considerar quando fala do processo que posteriormente virá de diferenciação entre o galego e o português. Né? Certo. A senhora já chegou a mencionar em algumas de suas falas sobre as regiões, né, por onde o português se espalhou. E pensando agora no português brasileiro, mais especificamente, a senhora poderia mencionar alguns dos elementos desse processo, né? Nós sabemos que é processo porque é um conjunto, né, de coisas, de fatores que sucederam. Então, a senhora poderia falar exatamente sobre o português brasileiro, o que se deu para ele ter a marca, né, o feitio que ele tem hoje? Bom, falamos desse primeiro processo de expansão, que é o processo de expansão do galego português dentro, né, da própria Europa. Sim. Saindo daquela pequena área do noroeste e se expandindo em relação ao sul da península. E esse processo, obviamente, está associado ao próprio processo de emergência de Portugal como nação independente. Bom, posteriormente, o que nós vamos ter
e aí vem um outro fato histórico absolutamente fundamental, é o processo de expansão ultramarina portuguesa. Então, a língua portuguesa vai chegar a todos os continentes, não é? Os portugueses vão constituir um império que chega a todos os continentes. Mas a gente sabe que o processo de difusão da língua portuguesa ele é desigual. Então, se nós formos pensar nas áreas que integraram o antigo Império Português e no processo de expansão da língua portuguesa no mundo, bom, sem dúvida, o Brasil tem um papel aí, né, extremamente importante, porque foi o espaço em que o português, para o qual o português foi transplantado, onde o português se implantou e onde o português se difundiu. Se difundiu de tal forma que hoje 98% dos brasileiros, segundo o censo de 2010, são falantes nativos da língua portuguesa, porque esse é o nome, né, oficial da nossa língua. É assim que ela está registrada na Constituição de 1988. Nós, na linguística, normalmente nos referimos ao português brasileiro. Pelo menos acho que desde a década de 80, né, a comunidade linguística, e aí eu estou falando dos acadêmicos, ao invés de se referir à língua portuguesa, refere-se ao português brasileiro, para chamar a atenção exatamente para o fato de que o português veio para aqui, o português se implantou aqui, o português se difundiu aqui, mas o português mudou aqui. Mudou tão significativamente que desde o século XIX há um intenso debate em relação a que português é esse. Falamos ou não falamos a mesma língua que os portugueses falam, né? Esse debate começa no século XIX. Ele foi muito forte entre os escritores brasileiros do século XIX. Por exemplo, o José de Alencar defendia a existência de uma língua brasileira. Mas ele para nós linguistas, ele vai começar a ter um significado maior a partir de observações feitas por um filólogo português chamado Adolfo Coelho, quando esse filólogo vai exatamente chamar a atenção para as semelhanças que há entre as variedades ditas populares do português falado no Brasil e os crioulos de base lexical portuguesa, né? Bom, mas eu acho que eu corri muito. Vamos voltar um pouco. Então, o português se expande, o Brasil se destaca, né, porque nas outras áreas do mundo em que o português tem o estatuto de língua oficial, e aí a gente poderia falar também dessas áreas, o português é língua oficial em Portugal, é língua oficial no Brasil, é língua oficial em Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste. Então, é língua oficial de um conjunto de nações. Em todas elas, exceto no Brasil e em Portugal, o português não é língua materna da maior parte dos habitantes desses países, né? No Brasil e em Portugal, nós estamos falando de uma língua que é oficial e é também a língua materna da maior parte da população. Isso não acontece nas outras áreas em que o português é língua oficial, né? E aí a situação dessas outras áreas varia muito. Só dando um exemplo, eu me referi no início da nossa conversa a Cabo Verde. O que aconteceu em Cabo Verde foi a formação de uma nova língua, do crioulo de Cabo Verde. E o crioulo de Cabo Verde é que é a língua materna dos cabo-verdianos. O português em Cabo Verde, portanto, ele é falado como língua materna por uma parcela inexpressiva da população cabo-verdiana, embora seja falado como segunda língua
aprendida na escola por uma parcela expressiva de cabo-verdianos, né? Então, o arquipélago de Cabo Verde, em linhas gerais, é uma área monolíngue, cujos falantes falam uma língua que é o crioulo de Cabo Verde. A situação de Angola e Moçambique é diferente da situação de Cabo Verde. E essas diferenças têm a ver com a história da colonização de cada uma dessas áreas. A gente teria, então, que, para entender, né, essas diferenças do ponto de vista linguístico, entender um pouco mais as diferenças de colonização de cada uma dessas áreas. No caso de Angola e Moçambique, o que acontece? O português é língua materna da maior parte da população de Angola, da maior parte da população de Moçambique? Também não é. Angola e Moçambique são países plurilingües. As populações desses países falam diversas línguas, em sua maior parte, tanto num caso quanto no outro, pertencentes ao grupo banto. Então, as línguas nativas dos angolanos e dos moçambicanos são diversas, e essas línguas são línguas africanas que se integram, na maior parte dos casos, ao grupo banto. Não houve formação de línguas crioulas, nem em Angola, nem em Moçambique. Entende? Então, nós estamos, quando olhamos por um lado Angola e Moçambique, e por outro Cabo Verde, né, estamos vendo áreas do Império Português com histórias linguísticas muito diferenciadas. Num lado, formação de uma língua crioula que se converte em língua materna da população, no outro lado, ausência de formação de línguas crioulas, e a população falando as suas línguas, as línguas africanas, né, dessas áreas. Certamente muitas deixaram de ser faladas, mas uma grande parte se preservou, né? E no caso do Brasil, se você me perguntar, né, o que é central, pelo menos nós, na Universidade Federal da Bahia, que trabalhamos com a história do português brasileiro, nós consideramos que tem um aspecto que é fundamental, dentre outros, mas esse é um aspecto fundamental para nós pensarmos a formação do português brasileiro, que é a questão do contato linguístico. Então, para nós isso é absolutamente fundamental, né? Os portugueses, quando aqui chegaram, não encontraram um território despovoado, encontraram um território habitado por populações falantes de línguas distintas, muito distintas umas das outras. O cálculo com o qual nós costumamos trabalhar é o que é feito pelo professor Arion Rodrigues na década de 90, que estima que no início da colonização seriam aproximadamente 1.200 línguas indígenas faladas aqui. Bom, é claro que os portugueses não entraram em contato com 1.200 línguas, não é essa a questão. Mas eu falo desse número porque eu acho que é muito importante a gente pensar, né, sobre essa diversidade linguística que havia aqui no início da colonização. Então, nós temos que dar... Também, né? E que é abafada também, né, como a senhora falou, sobre que a língua do vencedor, né, do povo... Exatamente. Então, assim... é a que fica por cima, né? Exatamente. Quando a gente faz aquela arvorezinha para mostrar as línguas românicas, a gente põe lá o latim, a língua mãe, né? E depois as línguas românicas. E a gente simplesmente silencia em relação às línguas, às outras línguas, com as quais o latim entrou em contato e que estão no processo de formação das línguas românicas também. Então, esse tipo de silenciamento foi uma marca dos estudos linguísticos no Brasil durante muitas décadas e, em certa medida, a gente pode dizer que até continua sendo, porque há muitos linguistas que tratam, né, da história do português brasileiro, mas efetivamente sem tratar dessa história, na medida em que tratam da história de uma parte dos falantes, vamos dizer assim, né?
Então, voltando, a questão do contato para nós é central, e quando a gente fala, então, de contato, a gente tem que considerar o contato com as línguas indígenas. Só isso aí é extremamente complexo, né? Porque o contato com as línguas indígenas começa com, obviamente, os indígenas que estavam no litoral, quando os portugueses chegaram. Esses indígenas eram predominantemente falantes de línguas que se integravam ao chamado tronco tupi, e mais especificamente dentro desse tronco, línguas da família tupi-guarani foram as línguas com as quais os portugueses entraram em contato mais significativamente no início da colonização, né? E claro, a proporção que iam saindo da costa em direção ao interior e avançando em relação a esse interior, com mais povos indígenas e com mais línguas indígenas, já de outros troncos linguísticos, iam entrando em contato. Não a seguir, mas a colonização do Brasil começa efetivamente na década de 30 do século XVI. E na década de 30 do século XVI já chegam os primeiros africanos escravizados. Então, o contato com as línguas africanas, ele também se inicia muito cedo, no início mesmo do próprio processo de colonização. O tráfico de africanos escravizados, a gente sabe que durou mais de 3 séculos. E os africanos escravizados que vieram para o Brasil, vieram fundamentalmente de 2 áreas do território africano, a área Banta e a área do centro-oeste africano. Predominantemente vieram africanos falantes de línguas do grupo Banto. Então, quando a gente trata do contato do português com línguas indígenas, é muito comum o destaque que se dá às línguas do tronco tupi, mais especificamente às línguas da família tupi-guarani, e também é costume se dar destaque, no caso das línguas africanas, ao contato com as línguas do grupo Banto, pelo fato de que foram predominantemente falantes de línguas do grupo Banto que vieram para o Brasil como escravizados. Mais especificamente ainda, falantes de 3 línguas do grupo Banto, que são o Kikongo, o Quimbundo e o Umbundo. Contato com línguas indígenas, contato com línguas africanas e, no século XIX, o contato com as línguas da imigração. Então, nós já estamos falando aí de um período em que o Brasil já não é mais colônia portuguesa. Os primeiros imigrantes chegam ao Brasil no ano de 1818, então já muito próximo à independência. E a imigração vai durar, né, de 1818 até as primeiras décadas do século XX. Cerca de 5 milhões de imigrantes entraram no Brasil. E esses 5 milhões de imigrantes falavam línguas as mais diversas. No caso das línguas indígenas, eu disse que no início da colonização eram aproximadamente, segundo as estimativas do professor Ariano Rodrigues, 1.200 línguas. No caso das línguas africanas, segundo a estimativa de Margarida Petter e Bonvini, de 200 a 300 línguas. As línguas de imigração foram muitas também, tanto que hoje cerca de 30 línguas de imigração ainda são faladas como línguas nativas no Brasil. O contato com as línguas da imigração foi um contato mais restrito, porque os imigrantes não se espalharam por todo o território, né? Eles fundamentalmente ficaram concentrados em 2 regiões que foram o sul e áreas do sudeste brasileiro. Mas nessas áreas é preciso também explorar, né, o contato do português com essas línguas. Então, falar, né, da formação do português brasileiro na perspectiva em que nós tratamos essa questão aqui na UFBA
é falar da própria sociedade brasileira, é falar de toda a história da ocupação desse território, do processo de colonização, das populações indígenas, da história da escravidão, da história da imigração, né? Então, os nossos cursos, de certa forma, eles são uma ótica a partir da qual a gente trata do Brasil, e a nossa ótica é a ótica linguística. Nós não dissociamos a história da língua da história da própria sociedade que fala essa língua. E aí é interessante a gente fazer uma distinção que a professora Rosa Virgínia fez num texto de 1988 e foi retomada depois num livro que ela publicou pela Parábola, que, se eu não me engano, se chama Caminhos da Língua Portuguesa, Ouvir o Inaudível. Então, ela faz uma distinção entre o que ela chama de linguística histórica e o que ela chama de linguística diacrônica. É possível você... Então, vamos deixa eu ver se eu digo isso de uma forma mais clara. As línguas mudam. E a mudança a questão que é tratada pela linguística histórica. Mas essa mudança pode ser abordada a partir de perspectivas diferentes. E essas perspectivas diferentes é que justamente vão distinguir, segundo a professora Rosa, a linguística histórica da linguística diacrônica. Quem faz linguística diacrônica se ocupa da mudança, mas não se pergunta sobre a sociedade que fala essa língua que mudou. Entende? Exclui o fator. Então, é uma língua que é tratada como, podemos dizer assim, uma certa abstração, né? Enquanto que quem faz linguística histórica estuda os processos de mudança e se pergunta sobre essa sociedade que falou essa língua que mudou. Não dissocia a língua da história dos falantes dessa língua. E quem faz a chamada linguística diacrônica não se pergunta sobre a história dos falantes dessa língua, né? Então, a gente tem estudos sobre processos de mudança no português brasileiro que, por exemplo, não problematizam a questão do contato. Isso, para nós, na nossa perspectiva, é um grande equívoco, né? Porque se a gente for pensar na própria formação da população brasileira, os dados são muito interessantes, porque no século XVI, por exemplo, havia 30% de europeus e 70% de não europeus. Esses 70% de não europeus falavam outras línguas, mas eles eram a maioria. Então, na nossa perspectiva, nós não podemos, quando queremos entender a formação do português brasileiro, só tratar do português como se ele tivesse sempre sido falado como língua materna e como língua materna transmitido para as gerações seguintes. Nós temos populações africanas que aqui chegaram falando outras línguas, que foram paulatinamente deixando de falar essas outras línguas, adquirindo o português como segunda língua e transmitindo esse português falado como segunda língua para os seus descendentes. E essa população de africanos e seus descendentes é a maior parte da população brasileira em toda a sua história. E no léxico, então, a professora... ver isso, né? No nosso léxico, né? No nosso léxico, a própria estrutura linguística. No léxico é bem, vamos dizer, fácil a gente observar isso. Mas, cada vez mais as pesquisas avançam também para a gramática, né?
Então, nós temos hoje uma parte da comunidade de linguistas dedicados ao português brasileiro que está muito ocupada em entender, né, o papel do contato na formação do português brasileiro. E isso aí também é outra questão muito complexa, né? Porque quando a gente fala do contato, há muitas teorias também examinando esse contato e pensando esse contato sob perspectivas diferentes, enfim. Mas, assim, a gente tem que se perguntar como é que esses africanos adquiriram esse português? Como foi esse português transmitido pelos africanos, falado como segunda língua para os seus descendentes? Como foi que os índios aprenderam a falar português? E como foi esse português falado por índios, transmitido para os seus descendentes? Então, essa é uma questão, dentre outras, né? Dentre outras, mas é uma questão fundamental para a gente pensar a formação do português brasileiro, e essa questão, claro, do contato deixou marcas, como você disse, no léxico, de uma forma mais, entre aspas, fácil, a gente consegue identificar, mas certamente deixou marcas também em outros aspectos da língua, na sua gramática, e muitas vezes essas outras marcas são mais difíceis, né, de se identificar. Diga. Pode falar, a senhora ia concluir? A senhora ia concluir? Não, só para... que a professora Rosa Virginia, que foi a nossa mestra, né, ela não gostava de usar a expressão influência, porque ela dizia que a influência dava a ideia de algo muito superficial. Por exemplo, eu posso falar da influência do inglês norte-americano sobre o português brasileiro hoje. Uma influência que é detectada no léxico, não é? Mas nós não convivemos no nosso dia a dia, nas nossas casas, nas ruas, nas lojas, nos supermercados, nos nossos locais de trabalho, nas escolas, com falantes do inglês. A situação no Brasil no passado é completamente diferente dessa. Então, quanto mais nós andamos para trás, mas nós vamos estar diante de situações de multilinguismo e multilinguismo generalizado. Áreas em que se falavam muitas línguas, em que havia falantes de muitas línguas diferentes em contato. Isso foi assim em Recife, isso foi assim em Salvador, né, já que estamos nessas duas cidades aí. E até uma data muito próxima, no caso de Salvador, até o século XIX. Nós estamos falando de uma cidade cuja população não era monolíngue em português, como nós temos hoje, mas sim uma cidade com falantes de línguas diferentes, né, convivendo. E quanto mais a gente recua, mais isso é forte. Para encerrar, professora, a nossa conversa, né, nós estudantes, né, que estamos desse lado de cá, nós temos observado, com base na nossa própria experiência, como essa área, né, da história do português tem sido, assim, abandonada, né, ou pelos cursos, em relação às cadeiras, né, ao programa curricular, ou pelo próprio estudante, né, no seu processo de estudo. E, para concluir, o que a senhora pode dizer em relação à importância do conhecimento dessa área para o estudante de linguística e para o futuro professor de língua portuguesa? Inclusive, como essa área facilita, né, o ensino de assuntos tidos como complicados pela gramática. Nós sabemos que há coisas na gramática em que, nós mesmos, professores, quando vamos explicar, não conseguimos encontrar um sentido, né, uma explicação lógica, mas vemos apenas como convenção, né, e como esse conhecimento pode facilitar, pode ser um aliado, né, no trabalho do professor dentro da sala de aula. Olha, essa questão que você traz é uma questão muito importante, né? E eu, juntamente com mais 2 ex-orientandos de doutorado, que são Ana Sartori, atualmente professora da UFBA, e Pedro Daniel de Souza, professor da UNEB, escrevemos um texto que ainda está inédito, em que nós
refletimos um pouco sobre essa questão, ou seja, sobre o papel da linguística histórica e sobre o papel das disciplinas voltadas para a história da língua portuguesa na formação do professor de língua no Brasil. Então, eu queria trazer, em primeiro lugar, uma questão que é a seguinte. Nós observamos, fizemos um levantamento dos currículos de várias universidades brasileiras, vinculadas ao projeto para a história do português brasileiro, que é um projeto nacional importante, que existe há mais de 20 anos, dedicado ao estudo da história do português brasileiro, e nós observamos que nem nas universidades que têm pesquisadores vinculados ao projeto para a história do português brasileiro, nem nelas existem sempre disciplinas voltadas para a linguística histórica e para a história do português. Então, existe aí um problema de concepção de currículo. Sim. Depois nós observamos que, na maioria, o que acontece é que há uma disciplina em que os professores dão a formação da língua portuguesa e chegam até o português brasileiro, ou seja, num semestre, uma carga pesadíssima de informação aos estudantes. De uma vez só, né? De uma vez só. Não se torna produtivo também, né? Não, exatamente. Então, como é que você pode tratar, né, da formação da língua como língua românica, toda a questão, né, envolvida nisso, e depois de toda a outra parte que é a história do português brasileiro, num semestre apenas, né? E em 2011 eu participei de um congresso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e eu estive numa mesa com o professor Ataliba de Castilho, em que ele disse, na sua fala, o seguinte, e eu vou ler. Minha primeira recomendação neste evento é que o ensino da linguística histórica considere nessa nossa România nova como... Desculpe. Minha primeira recomendação neste evento é que o ensino da linguística histórica considere esta nossa România nova. Como disse dramaticamente Darcy Ribeiro, Roma atravessou os mares e agora se assentou nas terras da América. Deixemos para a pós-graduação o estudo da formação do português europeu. Nossos colegas portugueses já se dedicam a essa tarefa, mais deles do que nós. Então, o que o professor Ataliba defendeu naquela mesa foi o seguinte: se nós não temos tempo de dar tudo, se nós não podemos ter mais de uma disciplina no nosso currículo obrigatório, que pelo menos haja uma dedicada à história do português brasileiro. E aí é impressionante, porque a maior parte das universidades, mesmo as públicas que trabalham com pesquisa sobre história da língua, a maioria delas não tem uma disciplina exclusivamente voltada para o português brasileiro. E o que o professor Ataliba disse, repetindo, é: se não há como tratar das duas coisas, da formação do português e da formação do português brasileiro, que pelo menos a gente trate da formação do português brasileiro. Isso eu acho que é absolutamente fundamental e isso eu acho que é uma questão que precisa ser abordada pelas universidades, né? E aí a gente se espanta, nesse texto nós tratamos disso também, quando a gente vai ler os parâmetros curriculares nacionais, os parâmetros dão as linhas gerais, né, do ensino no nível fundamental e médio, e a gente percebe que nos parâmetros a gente encontra a palavra história se referindo a tudo, mas a gente nunca encontra a expressão história da língua ou história da língua portuguesa. Então, se você não se incomodar, eu vou te dar só um exemplo do que a gente encontra nos parâmetros. História natural, história do homem, história humana, história das lutas da humanidade para a superação dos limites biológicos e para a criação de um mundo social mais democrático, história da acumulação, redução de significados sociais e culturais, história social, história das práticas sociais, história cultural, história da cultura da alimentação, do vestiário e das regras de convívio, história das ciências e das técnicas, história do conhecimento científico, tecnológico e matemático, história da informática,
história dos transportes, história dos esportes, história das comunicações, dos recursos energéticos, da medicina, dos hábitos alimentares, dos costumes familiares. Eu não vou continuar, a lista é imensa. História de tudo, mas os parâmetros não falam de história da língua. E aí nós discutimos essa questão no texto. Então não é importante na formação dos nossos alunos estudar história das línguas e especificamente a história do português brasileiro? É absolutamente fundamental. E eu posso explicar por que eu acho fundamental, né? Quando nós começamos a nossa conversa e falamos do conceito de latim vulgar, eu disse que latim vulgar nada mais era do que o latim falado. E como qualquer língua falada, o latim apresentava variação e o latim mudava. Variação e mudanças são características de todas as línguas. As línguas variam e as línguas mudam. Algumas áreas da linguística se dedicam ao estudo da variação, como, por exemplo, a dialetologia, como, por exemplo, a sociolinguística. E a linguística histórica se dedica ao estudo desse outro aspecto, que é a mudança. Mudança e variação são absolutamente relacionados, são dois fenômenos completamente relacionados. Então, quando um falante deixa de falar assim e passa a falar assado, nós estamos falando aí de processos de mudança, não é? E quando se instaura uma nova forma de dizer alguma coisa, e essa forma continua convivendo com uma forma anterior, o que nós vamos ter aí é exatamente aquilo que a gente chama de variação, né? Então, em relação ao ensino, o ensino, no caso do Brasil, ele ainda, no caso da gramática, está muito preso à gramática normativa, e essa gramática normativa, por sua vez, muito inspirada no padrão escrito português, do português europeu. A nossa sintaxe, a sintaxe do português brasileiro passou por profundas mudanças. Então, nós temos características na nossa sintaxe que não ocorrem no português europeu. Dando dois exemplos, a ordem dos pronomes oblíquos átonos no português brasileiro é completamente diferente da ordem dos pronomes átonos no português europeu. O português brasileiro está deixando de ser uma língua de sujeito nulo e tornando-se uma língua que exige a realização plena do sujeito, enquanto que o português europeu é uma língua de sujeito nulo. O português brasileiro é uma língua de objeto nulo, o português europeu não é uma língua de objeto nulo. Então, quando nós vamos dar aulas de gramática, mais especificamente de sintaxe, é como se nós estivéssemos ensinando uma outra língua para os estudantes. Então, se o professor não tem uma formação em linguística histórica, né, para entender mudanças que ocorreram no léxico, mudanças que ocorreram na sintaxe, e até, digamos assim, para também lutar para que o ensino do português esteja mais baseado num português mais próximo daquilo que nós falamos no Brasil, se tudo isso não acontecer, é muito complicado, entende? Então, na minha forma de entender, uma disciplina que se dedique exclusivamente à história do português brasileiro é absolutamente fundamental na formação dos nossos estudantes de letras, que serão futuros professores de língua portuguesa e das literaturas de língua portuguesa, né? Então, sim, é isso. Bom, gente, então essa foi a nossa conversa de hoje sobre história do português, né? Tivemos um papo muito legal com a professora Tânia. Queremos novamente agradecer, né? Estamos muito satisfeitos em ter a senhora aqui nesse canal com a gente, né? Foi valiosa a conversa, valiosíssima. Muito conhecimento compartilhado e, como a senhora falou, é uma conversa que dá muito pano para manga, né? Não se acaba aqui. É uma discussão que cabe a todos os estudantes, né, desenvolver e pesquisar, e queremos agradecer muito. Temos certeza que vai ser valioso para quem assistir, né, tanto da área de letras, quanto quem se interessa por essa área de línguas.
Foi muito valioso. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, Aline, mais uma vez a oportunidade, né, de falar com vocês que são do PET e estendo, né, os meus agradecimentos, como também disse no início, ao tutor do PET aí, que é o professor Marcelo. Isso. E espero que a nossa conversa tenha sido uma conversa, enfim, agradável, né, e que possa seduzir alguns estudantes, né, no sentido do interesse, né, pela linguística histórica e pela história do português, tá certo? Muito obrigada, foi um prazer também. Prazer também.